Brio é o sentimento de honra, dignidade e amor próprio. Você já deve ter ouvido falar de alguém que ficou revoltado ao ter o seu brio colocado em dúvida. Qualquer pessoa com um pingo de dignidade, quando colocada nessa situação, se torna uma fera e é capaz dos feitos mais incríveis para mostrar que ela de fato é alguém que merece ser respeitada. No esporte de alto rendimento, além da qualidade técnica, a capacidade mental e física para se destacar entre tantos outros atletas, é preciso também ser alguém que não admita ter questionado a sua dignidade. No futebol, vemos muitos atletas que têm condutas para lá de duvidosas fora de campo e que cada vez passam a ser mais questionados pela torcida, também pelo desempenho em campo. O caso do Luan é exatamente esse. Craque de bola, um daqueles talentos que todos sabem que é muito diferente e merecem sim receber um tratamento especial pelo que pode oferecer em campo para o time. O Luan acabou vendo a sua carreira toda ir por água abaixo quando decidiu deixar o Grêmio para jogar no Corinthians. De craque e grande investimento, no Corinthians ele virou uma verdadeira decepção e passou a ser escanteado e até questionado pela torcida. Depois de episódios lamentáveis onde foi até agredido por torcedores, o Luan agora está totalmente focado na sua recuperação e busca dar a volta por cima na carreira, surpreendendo e calando a boca de muita gente que o criticou. E a atitude recente do jogador coloca muita coisa em dúvida sobre a sua passagem no Corinthians e como é que ela foi conduzida pela diretoria e comissões técnicas do Timão. Mas você deve estar se perguntando o que é que o Luan fez de tão especial assim, que já faz inclusive parte da torcida do Tricolor do Sul pedi-lo como titular do time mais uma vez. E eu vou te contar isso e cara, você não vai acreditar na postura do Luan. Mas antes, é claro que se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando que esse vídeo aqui, rapaziada, é patrocinado pela PagBet. Se você ainda não tem o seu cadastro, faz agora mesmo o seu cadastro lá no site da PagBet. O link tá aqui ó, no primeiro comentário fixado. É super simples, lá você tem suporte online humanizado 24 horas por dia, tem as melhores cotações do mercado e com apenas R$1 você já pode começar a apostar no seu time do coração. E olha, tá chegando um Corinthians e Grêmio aí, quem será que leva melhor? Será que o Luan vai estar em campo? Corre na PagBet agora e faz o seu palpite nesse jogaço que eu tenho certeza que tem tudo pra, olha, realmente fazer você faturar uma grana com o seu conhecimento de futebol. E na PagBet não tem erro, tá? Acertou? Tá pago. 1º de agosto de 2023, o Grêmio apresentava Luan e o anúncio não era uma contratação que fazia o torcedor soltar fogos de alegria nas ruas para comemorar, mas é claro que ainda assim a torcida do Grêmio estava feliz com a chegada do Luan. Era a oportunidade de recuperar um bom jogador que tanto deu alegria ao torcedor e que sabiam que tinha sim muito talento. A postura do Renato Gaúcho para uma possível volta do jogador também foi essencial nesse caso. Conhecido pela sua postura de paizão e pelo seu posicionamento no futebol de ser um cara muito agregador no vestiário, o Renato foi um dos que mais defendeu a volta do Luan pro Grêmio por se tratar mais do que uma contratação de um jogador com potencial. Também era por acreditar na recuperação do ser humano. O Luan foi um cara praticamente revelado pelo Grêmio. Teve algumas outras passagens no futebol do interior paulista, mas no Grêmio ele ainda voltou para a base e depois subiu para o profissional. E ele foi um cara de muita importância nos títulos recentes que o Renato conquistou com o Grêmio, como Copa do Brasil e também Libertadores. E essa volta poderia sim ser interpretada como uma retribuição por tudo que o jogador também entregou para o treinador em campo. A famosa via de mão dupla, para Renato a volta de Luan poderia ser a recuperação do ser humano, do jogador e, logicamente, que isso tudo seria perfeito para o Grêmio. O Luan voltava para o Grêmio num momento complicado em que o Luís Soares fazia força para sair, enquanto o grande jogador uruguaio, de certa forma, menosprezava a camisa do gigante brasileiro, o Grêmio, pensando em ir jogar pro lado do Messi, pelo menos eram o que noticiavam na mídia. O Luan tratava a volta como se estivesse indo para o melhor lugar do mundo, que para ele era bem verdade. O Luan saiu do Grêmio por vontade de viver coisas novas, quis jogar no Corinthians, que investiu muito na sua contratação e lhe deu um grande salário. E é claro que a passagem dele pelo Timão foi sabidamente um fracasso. Em 3 anos no Corinthians, o Luan teve 78 jogos e marcou apenas 9 gols. São poucos jogos e, claro, pouquíssimos gols.
A nível de comparação, no Grêmio, em 288 jogos marcou 75 gols. A diferença é absurda e é muito mais do que no número de gols. Em bola jogada, a diferença é maior ainda. O Luan, em São Paulo, foi visto em baladas, festas, restaurantes e agredido por criminosos em um motel de uma forma absurda. A situação foi tão bizarra que ele abriu mão do seu bom contrato com o Corinthians, que ainda tinha muito dinheiro para receber, para ir embora, e assinou com o Grêmio por produtividade até o final desse ano. Um salário muito abaixo do que ele recebia no Corinthians e muito, mas muito mais vontade, como se sentisse que agora precisava mais do que jogar, também precisava calar a boca de quem desacreditou do seu verdadeiro potencial. Participou nessa volta ao Grêmio de 2 jogos entrando durante a partida, e já há quem peça o Luan de titular porque ele tá bem. Só que a última atitude do Luan deixou todos completamente perplexos. O Luan viu que o Renato Gaúcho deu uma folga nessa data FIFA para todo o elenco por 4 dias, para que descansassem e depois voltassem para enfim retomarem aos treinos. Mas o Luan rejeitou a proposta do Renato, dispensou a folga dada pelo treinador e decidiu continuar indo ao CT para aprimorar a parte física. E olha, por incrível que pareça, tem até alguns que vão dizer que ele tá jogando pra torcida, que só tá fazendo isso para renovar o contrato no final do ano. Vão dizer muitas coisas, mas a verdade é que ele tá fazendo isso e isso é o que importa. No Grêmio, independente do jogador ser titular ou apenas estar para ajudar o Renato, ele consegue até aqui. No Grêmio, independente do jogador ser titular ou apenas entrar para ajudar, o Renato Gaúcho conseguiu recuperar o ser humano, que mostra estar focado e motivado para voltar a fazer o que torna ele tão especial, jogar futebol. E se o Renato realmente recuperar o jogador, mostra que o Corinthians tem que urgentemente reavaliar todas as decisões que o clube tem tomado. Durante a passagem do Luan pelo Timão, o clube teve Thiago Nunes, Diego Coelho, Wagner Mancini, Silvinho, Vitor Pereira, Fernando Lázaro, Cuca e Rufa, Vanderlei Luxemburgo, e nenhum deles conseguiu em nenhum momento convencer o jogador a se dedicar para ser mais útil dentro do time. A gente tá falando de 8 treinadores que não conseguiram em momento nenhum fazer o que o Renato sozinho conseguiu, simplesmente motivar o jogador e colocar ele pra estar focado no futebol e jogar bola. Tudo isso pode parecer besteira e o Luan pode mais uma vez decepcionar no Grêmio, não é de se duvidar. Sim, porque ele decepcionou e muito no Corinthians, e de tudo que houve ele tem sim muita culpa. Não pode ficar dependendo de ninguém pra tocar uma carreira que é sua. Não dá pra isentar o jogador, ele podia ter querido mais, se dedicado mais e ter se cuidado muito, mas muito mais no Corinthians. Mas é um absurdo que entre tantos que passam o dia inteiro com a função de ajudar o Corinthians, nenhum profissional de um clube desse tamanho tenha tido a competência de fazer com o jogador o que o Grêmio tem conseguido. E não precisava ser pelo ser humano, nem pelo jogador. Tinha que ser pelo Corinthians. Afinal, o investimento que o Corinthians fez no jogador, o salário que pagava a ele, era gigantesco. Era do interesse de todo corintiano que o Luan jogasse bem. Entenda, mesmo assim, não dá pra isentar a culpa que o Luan tem nesse caso. Agora, mais focado do que jamais foi no Corinthians, o Luan se prepara para ganhar mais tempo no Grêmio e não tenho nenhuma dúvida que a cada dia, a cada hora e a cada minuto, ele olha para o calendário que aponta que no dia 18 de setembro, logo após a data FIFA, o Grêmio vai visitar o Corinthians na Neoquímica Arena e vai dar a vida, certamente, para sair vencedor desse jogo. Não há dúvidas que o Luan vai fazer o possível e o impossível para estar em campo dentro da Neoquímica Arena e tentar atropelar o Corinthians diante da sua torcida. E você duvida que o Luan nessa partida possa até fazer gol? Possa simplesmente tentar mais de uma vez bater pro gol? Faz o seguinte, pega o que você acha que vai acontecer nesse jogo, se o Luan vai jogar bem, vai jogar mal, se o Corinthians vai perder e vai ganhar no Grêmio, e vai lá na PagBet, faz o seu palpite, porque já estão abertas as cotações, as odds para você apostar nesse jogaço entre Corinthians e Grêmio no próximo dia 18 de setembro. E na PagBet você tem as melhores odds do mercado para apostar nessa partida. Eu espero, claro, que o Luan volte a jogar bem. Ele é novo e ainda tem muito talento. E mais do que qualquer coisa, é importante ver o trabalho que o Renato fez nesse caso. Acreditou, bancou e até aqui, pelo menos, mostra que recuperou o jogador. Mas e você? O que pensa de tudo isso? O Luan vai mesmo dar a volta por cima no Grêmio? Tá surpreso com a atitude dele? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha sobre tudo isso. E rapaziada, por falar em o que você acha, vocês viram o caso do Antony? Pois é, complicadíssimo,
mesmo, né? Se você não viu ainda, clica aqui pra eu te contar melhor o que aconteceu e dar minha opinião sobre esse caso.